Vamos fazer uma maquiagem de 2016 de novo. Porque eu já gravei esse vídeo ontem, mas ele deu ruim. Claro que a parte mais importante, que era a primeira parte da maquiagem minha e de todas as gurus de beleza do YouTube, era a sobrancelha. Tinha que cobrir cada pedacinho. Cada pedacinho. Eu lembro que o produto mais babadeiro dessa época da sobrancelha era aquela pomada da Anastasia Beverly Hills. Era das ricas e famosas, era esse, né? Mas aí a gente se virava com o que a gente podia. Que no caso eu podia bem pouco. Não, eu tinha uma paleta da Catherine Hill que tinha um tom de marrom que dava pra usar na sobrancelha. E aí era isso que eu usava, assim, era minha coisa de sobrancelha. Eu nunca usei lápis de sobrancelha. E olha que eu já usei até lápis de escrever normal. Tipo lápis HB. Eu usava isso na sobrancelha às vezes. Sabe Deus por quê? Alguma blogueira safada deve ter falado que podia e aí eu passava. E pior que funcionava mesmo. Só que ficava muito cinza, gente. Ficava péssimo. Ficou diferente uma da outra. Gente, todo lugar que eu ia assim, nessa época. Menos pra escola, eu nunca fui de me arrumar pra ir pra escola. Se eu me arrumava pra ir pra escola quando tinha algum evento especial, tipo, feira de ciências, aí eu me arrumava. Fora isso, não. A cadeira tá fazendo barulho, tá? Não fui eu que peidei. Isso aqui pra mim era tipo assim, meu Deus, a técnica mãe de todas as outras técnicas de maquiagem. E agora eu só consigo pensar que, senhor, por que eu arranjava tanto trabalho? Tipo, isso aqui é muito trabalhoso. Vale, mulher. Eu ficava, juro, uns 30 minutos só fazendo a minha sobrancelha. Às vezes eu fico pensando, será que eu tô exagerando? Mas eu não tô, gente. Eu juro que era desse jeito. Aí limpava aqui no meio. Olha, eu até tentava dar tipo uma melhorada aqui, sabe? Pra não ficar tão forte. Eu lembro que eu tive uma época de que me bateu um senso assim, e aí eu dava uma melhorada aqui no começo. Mas demorou também pra vir essa época. É. Nossa, já tô sentindo. Tá sentindo? Agora sim a gente pode ir pra base de fato. Eu lembro que nessa época a base do momento das, das pessoas normais era a Time Wise da Mary Kay, sabe? Ela era assim, chique, mas era ainda pessoas normais e tal. Aí as ricas e famosas usavam a Studio Fix da Mary Kay. Não, Studio Fix da MAC. Vamos para os olhos agora. Na maquiagem de ontem eu fiz marrom. O importante da maquiagem de 2016 é você usar tons quentes. Ninguém usava tons frios, tá? Nessa época. Então, eu quero fazer um olho mais assim, mais vermelho hoje. Que ontem eu fiz um olho mais marrom quente, tá? Mas eu vou começar com um marrom mais quente primeiro. Não se decide essa mulher. Ó, esse aqui que é tipo um laranja, mais ou menos, assim. Meu Deus! Que sombra era um terror nos primórdios da internet. Em 2016, as coisas estavam começando a melhorar. Mas eu comecei a me maquiar ali pra 2014, mais ou menos, 2015. Que eu considero, quando a gente fala assim, maquiagem de 2016, é a maquiagem que ela era, tipo 2014, 2015, 2016, por ali, entendeu? Não é só 2016 exclusivamente. Sombra boa no mercado nacional nessa época não tinha. Tinha Avon, tinha Natura, tinha Boticário. Essa que eram as marcas, assim, grandes da época. Tava surgindo ainda, entendeu? Uma Bruna Tavares, uma coisa assim. Mas nessa época era mais as mais tradicionais. Sombras da Mary Kay eram muito boas, só que a Mary Kay era mais chique, assim, era mais caro pro meu bolso, entendeu? E não tinha essa febre de paleta. Hoje em dia tudo é paleta, 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 paleta. Nessa época, ou era paletinha pequena, tipo os quartetos da Avon, ou era sombra unitária. Nossa, eu lembro que na Candice Berenice você chegava lá e tinha naquela bancada deles
1 milhão de sombra unitária, uma mais linda que a outra. Ah, tinha Candice Berenice. Tinha aberto faz pouco tempo na minha cidade, né? Já em outros lugares tinha mais tempo, mas na minha cidade eu acho que abriu mais ou menos por essa época, assim, 2016, quando teve o boom da maquiagem e todo mundo queria estar sempre bem Kardashian. Aí eu já cobri praticamente todo o laranja, mas nessa época era muito importante você usar 2 sombras pra esfumar, porque sim, porque era assim que as blogueiras ensinavam e quando elas falavam a gente fazia. Aí sombra era uma coisa que eu queria muito ter importada, sabe? Comprar. Porque lá fora já tinha mais paleta. Tinha aquela tipo da Norvina, da Anastasia, que tava no auge. A Naked, meu Deus. A Naked da Urban Decay era a sombra. Era a paleta de sombra. Agora eu vou pegar esse dourado aqui. Oxi. Ah. Esse dourado. Meu Deus, eu vou colocando o pincel e ele vai indo embora, ó. É porque eu tô vendo espelhado. Gente, que loucura é essa? Tá, eu vou colocar esse dourado porque tinha que ter dourado. Toda maquiagem nessa época tinha que ter dourado. Vou passar um pouco desse daqui que é mais amarelo. Vamos ver se dá diferença. Bem aqui no meio. Eu lembro que tinha que fazer um degradê até do dourado, meu amor. Colocava um dourado mais escuro no meio pra poder fazer o degradê, entendeu? E um dourado mais aberto no canto. Achei esse dourado aqui mais bonito, era pra eu ter usado ele no olho todo. Agora já era. Esse dourado aqui, ele simplesmente é dessa época. Não gosto nem de lembrar, mas eu acho que eu comprei esse aqui no meu aniversário de 15 anos. Então, assim, ele é de antes de 2016. É uma asa de borboleta da dona Catherine Hill. Uau. Tá vendo, meninas? Era o glamour. 2016 era o glamour. Ai, porque a Kylie Jenner tava na era King Kylie dela. Gente, todo mundo tava na era King Kylie naquela época. Todas as meninas eram daquele jeito. Todas as meninas do Tumblr eram daquele jeito. A Kylie só era mais famosa. Um douradinho aqui, sempre. Tinha que ter. Ficava horrível em mim, mesmo assim eu passava, porque as blogueiras falavam, eu fazia. E também tinha que ter um douradinho aqui, ó, embaixo da sobrancelha, pra dar aquele tchan. Aqui embaixo, que não tem mais nem quase espaço de tanta sobrancelha, mas tem que ter. O que que acontecia nessa hora? A gente pegava o nosso corretivo, bem mais claro que o tom da nossa pele, porque a gente era a Kim Kardashian. What's the one thing you can never live without? My family. What's the one thing you can never live without? Can't live without my KKW contour. E aí, simplesmente, você vinha e fazia o triângulo da morte aqui, que ficava horroroso isso em mim. Mas eu achava que eu tava balando fazendo, botando essa quantidade de corretivo embaixo. O corretivo não devia durar nem uma semana, meu pai eterno. Aí tinha que ser no queixo, que diz que era assim e pronto. E aqui tinha que ser assim, ó. Era assim, babado. E o que que acontecia com esse tipo de corretivo? Além da quantidade ser desnecessária, também tinha o fato de que isso aqui aumentava muito a minha bochecha, porque eu vinha aqui, ó, aí eu cortava aqui a sombra pra deixar bem marcado aqui, ó. E aí eu tacava corretivo claro na minha bochecha inteira, basicamente. E aí eu já tinha bochecha gigante nessa época, porque adolescente tem a bochecha maior, né? Tipo, tinha mais cara de criança. Então a minha bochecha ficava o triplo do tamanho. Quando eu tirava uma foto, só era bochecha. Eu lembro que era bem crucial essa parte aqui, ó, de limpar a sombra. Toda natural, bonita pra caramba. E eu ia assim pra todo lugar. Tipo, o olho, eu não fazia o olho assim. Eu já mostrei como eu fazia o olho na época. Esse olho é como, tipo assim, era pra sair e tal, né? Pra mim, eu não usava ele no dia a dia. Mas a pele, gente, eu ia pra todo lugar com essa pele super pesada. E eu não queria nem saber. Pó. Foi nessa época também que todo mundo ficou viciado em pó.
de maquiagem. Ou não, né? Não sei, mas eu só participei do pó da maquiagem. Aí a gente vinha aqui e cascava pó assim. Isso aqui é uma coisa que eu faço até hoje e eu vou continuar fazendo. Ah, é desnecessário. Pra mim, não é. Eu acho super normal passar essa quantidade de pó. Aí tira o excesso, gente, fica uma camada tão grossa embaixo do olho. Meu Deus. Minha pinta praticamente sumindo de tanta cobertura que tem na maquiagem. Tinha que ter bronzer, não tinha blush. Uma minoria de pessoas usava blush. Mas o babado mesmo era você lotar a sua cara de bronzer. Tinha, assim, né? A técnica do contorno ficou muito popular nessa época e tal. Mas a gente ainda usava mais bronzer. Não tinha muito essa coisa de, ai, tem que ser um contorno mais frio. A gente tacava bronzer em tudo. Eu lembro que eu tinha um bronzer da Vult, que chamava Vult Soleil. Nossa, ele era o momento. Muito bom. Eu tive uns 3 desses. Eu amava botar minha cara de bronzer. A minha testa, eu gostava da minha testa bem bronzeadinha. Achava lindo. Que até hoje eu gosto de bronzer sem nenhum blush. E o contorno, a gente jurava que a gente tava fazendo contorno com esse bronzer. Aí vinha aqui, ó, no nariz e passava o bronzer na lateral do nariz. Só nas 2 laterais e aqui embaixo. E esse era o contorno do nosso nariz. Que era completamente revolucionário também, eu lembro. Eu jurava que eu era uma Kardashian. Eu até fiz essas tranças aqui porque meu cabelo da época era alisado e longuíssimo, assim, e partido no meio. Porque eu achava que eu era uma Kardashian. Entendeu? O meu cabelo enrolado ia ficar muito descaracterizado, sabe? Hoje em dia. Então eu fiz essa trança, que eu lembro que essa trança era o momento também na época, apesar de que eu não usava, porque eu só usava o cabelo lisão, compridão, partido no meio. Nossa, eu tô vendo ali pelo... Tô bronzeadíssima. Tomara que esteja ficando bom na câmera isso. Ai, gente, eu ainda amo maquiagem assim, bronzeadíssima, tá? Esse pigmento aqui nunca vai acabar, porque eu tenho ele desde essa época. E ainda tem. E aí, o que eu fazia? Eu usava ele como iluminador. Óbvio. Ele é da Candice Berenice, é Nudeu o nome dele. Com certeza não vende mais. Porque era muito difícil você achar iluminador, tipo, bem iluminador, que né, nessa época era tipo assim, o iluminador tinha que refletir. Se alguém olhasse pra você assim, ó, o sol pegasse, entendeu? Tinha que doer o olho. Era bem babado. E aí as gurus de beleza ainda enfatizavam mais no FaceTune. Gente, elas usavam muito FaceTune. 3 horas da tarde de uma quarta-feira, eu no calor de 1000 graus aqui de Porto Velho com esse iluminador desse jeito. Esse aqui foi tipo assim, a minha solução, porque eu queria um iluminador muito espelhado, só que não tinha, gente, não tinha no mercado nacional, assim, iluminador bonzão, espelhadão. Tava começando a ser lançado o iluminador, sabe? Mas lá fora as gringas tinham. E aí eu comprei esse pigmento pra ser o meu iluminador babadeiro. Por isso que na época as blogueiras eram o momento. Porque elas arranjavam alternativas pra gente, entendeu? Tipo esse pigmento. Ela, usa esse pigmento como iluminador, pra ficar igual o iluminador das gringas. Nananana. Entendeu? Hoje em dia a gente não precisa mais disso, porque a gente tem tudo. Tipo, a gente tem tudo que a gente quer no mercado nacional pra comprar bem mais acessível do que nessa época. Que nessa época, pra você ter do bom mesmo, você tinha que importar. E era caríssimo. Elas sempre mandavam passar iluminador aqui. Eu nunca entendi, mas eu fazia, porque elas mandavam, eu fazia. O iluminadorzinho do nariz, que eu lembro que passava no nariz inteiro, assim, não era só na pontinha do nariz, igual eu faço agora. Passava, tipo, aqui tudo. Nossa, mas essa pele fica babado? Eu gosto ainda. Quando eu saio, eu ainda faço, assim, bem intenso. Pro dia a dia, eu tô sem maquiagem ou tô montadona, entendeu? Eu não tenho muito meio termo, não. Porque se for pra colocar maquiagem e ficar o dia inteiro sentindo aquela coisa pesada na sua cara, eu prefiro colocar logo muito. Uma coisa que eu nunca me adaptei dessa época era lápis branco na linha d'água. Nessa época, esse que era o negócio. Não era lápis preto na linha d'água, era lápis branco pra abrir o olhar, segundo as gurus de beleza, isso que ia acontecer. Mas eu só ficava parecendo uma boneca de filme de terror assassina que ia sair debaixo da sua cama de noite.
Mas vamos tentar em honra, né, a esses tempos. E eu prefiro 1000 vezes o lápis preto mesmo. Eu tive um lápis branco, acho que ele era da Tracta até. E aí eu sempre passava na minha linha d'água e pensava, meu Deus, tá horrível, tô fazendo alguma coisa errada, não é possível, meu olho não tá grande, meu olho está aterrorizante. Aí eu desisti. Esse daqui eu tive que soltar a mão das blogueiras, não deu pra mim, não. E também durava, tipo, 5 segundos na linha d'água, né? Porque nem os lápis pretos nessa época era bom, valia os brancos. Delineador é um tópico sensível pra mim, porque o delineador daquela época ele era mais grossinho e mais assim, na diagonal. Hoje em dia a gente faz um mais reto, mais alongado e tal. Nessa época ele era mais grossinho. E aí o meu olhinho não comportava esse delineado, sabe? Não funcionava, até porque nessa época, mais uma vez, assim como as minhas bochechas, eu tinha mais volume aqui no olho. Então, quando eu abria o olho, o delineador sumia. Olha que legal. Então, era uma coisa que eu não me adaptei, assim, na época eu não usava. Eu não achava que ficava bom em mim. Minhas amigas todas usavam pra sair, eu não usava. Então, nem sei dizer qual que era, assim, o delineador, o produto da época que era o mais babadeiro em relação ao delineador, porque eu não usava muito, mas eu acho que. Ah, lembrei dos tutoriais. Era o em gel da Inglot. Esse era tipo o topo da pirâmide das maquiagens de iluminador. Era o Inglot da Ingel. Like, a meta de vídeo pra esse like. Ai, quando eu errava, igual eu errei agora, era um sacrifício, porque tem o quê? 5, 7 camadas de maquiagem aqui. Então, que você tem que arrumar um errinho, minha filha, você tira todas as camadas de baixo e aí tem que construir tudo de novo, entendeu? Eu tô usando uma blusa que eu comprei em 2016, ó. Da Adidas, porque tudo que tinha o símbolo da Adidas era maravilhoso e todos os adolescentes queriam ter, entendeu? Era o auge ter qualquer coisa com esse símbolo da Adidas. Meu Deus, eu peguei como um sonho de maquiagem com tudo podre aqui. Essa blusa é muito velha. O tecido dela tá, tipo, esgarçado já, de tanto que eu usei. E nessa época era tons neutros, porque eu achava que eu era uma Kardashian, vou lembrar mais uma vez, tá? Então eu só usava branco, preto, cinza. E eu gostava de listra preto e branco. Todo o meu guarda-roupa era só nesses tons, porque eu era uma Kardashian, uma modelo perdida da Izzy. Máscara de cílio era o produto para os meus olhos, porque eu não usava tanto esse resto aqui no dia a dia. No dia a dia eu era mais basiquinha, só uma pele muito pesada e 8 camadas de máscara de cílio. Aí eu lembro que a máscara minha e das minhas amigas era a colossal amarelinha da Maybelline. Porque a gente ia no shopping e comprava ela na Americanas por tipo R$ 20 na época. Eu não sei o que aconteceu com a Maybelline, que hoje uma máscara de cílios da Maybelline é tipo R$ 100. Eu fico, gente, como assim? Eu achei que ia ser tipo uns R$ 50, entendeu? Tipo, na média ali de preço de outras máscaras de cílio que estão assim, que eu imagino que estão no mesmo patamar, tipo, de loja de departamento, sabe? Mas R$ 100 uma máscara da Maybelline. Eu usava muitas da Avon também, muito boas máscaras da Avon. Eles colocavam mulher com cílio postiço no catálogo e pra fazer propaganda da máscara. Eu não sei o que adolescente tem, mas eles têm que ter tudo igual, né? Então, assim, eu e todas as minhas amigas, a gente usava sempre essa amarelinha da Colossal. Então, quando a gente ia se arrumar junto, aí ficava tipo, essa aqui é a tua ou é a minha? Não, a minha tava bem cheia, essa aqui é a minha. Essa máscara de cílio demora muito a secar, gente. Ela é peel-off, na época não tinha essa coisa de peel-off também, não. Então eu vivia com a minha olheira toda preta, que eu ia tirar a máscara de cílio e ela manchava toda a minha olheira. E eu só vivia com a olheira preta. Tá, gente, eu acho que eu tinha desmorfia nessa época, sabia? Porque eu usava tanta maquiagem, tipo, eu usava sempre que eu ia sair, sempre que eu ia sair. Então, pra mim, nessa época, sair sem maquiagem era igual sair pelada de casa. O batom, eu lembro que até assim, 2014, 2015, eu usava batom cor vinho. Era vermelho e vinho. Eram as nossas cores, minha e das minhas amigas.
E o topo da pirâmide era o Diva da MAC, que eu não tive muito nessa época, eu tive já depois, anos depois. E ainda tenho ele aqui. Tá vencido. Mas as minhas amigas tinham e elas sempre me emprestavam e a gente usava tudo o mesmo batom. Só que aí em 2016 mesmo, aí eu já tinha largado o batom vinho. E eu gostava de usar batom nude. Por quê? Porque eu achava que eu era quem? Exatamente. Eu acho mais válido a gente usar o batom vinho hoje. Olha, tem uma almofadinha no fim desse... Gente, tem uma almofadinha no fim da tampa desse batom. Eu tenho ele há 10 anos e só hoje percebi. Eu assisti um filme esses dias, chama Blew My Mind. Que, gente, a personagem da Gianna, ela se veste exatamente como eu e minhas amigas nos vestíamos naquela época, gente. Igualzinho. O cabelão super longo, super liso. A blusa da Adidas, os shortinhos curtinho, hot pants. Exatamente igual, gente. O batom vermelho. O cílio também não era nada discreto, tamanhinho. Só que nessa época, gente, as lojinhas de R$10, elas não eram tão babadeiras quanto elas são hoje, entendeu? Então, os cílios, esses mais baratinhos, eles eram muito feios, muito mal feitos, tipo, muito plástico. E os cílios bons eram, tipo, da Kiss New York, que era, tipo, 25, R$30 um par de cílios. É babado. E eles não tinham o formato dos cílios que as gringas usavam que eu queria, entendeu? Então eu sofria, meu amor, porque era meu sonho ter um cílio todo espigadinho, assim, sabe? Igual que elas usavam, que eu lembro que elas usavam o nome do modelo era Miami. Eu lembro de cada coisa. Juro por Deus. Juro por Deus, eu lembro do nome dos iluminadores que tinha o da MAC, do Soft and Gentle, que ele era o bichão na época, todas queriam. Tinha o da The Balm, que era também muito bichão, que era o Mary Lou, alguma coisa assim. Acho que era isso. O Champagne Pop da Becca. A Becca nem existe mais, mas ainda existe o Champagne Pop. Eu acho que a Smashbox vende, se eu não me engano. Nessa época eu ainda usava cola de cílio pra grudar meus cílios. Hoje em dia eu não uso mais, quem sabe sabe. E essa é a maquiagem que eu faria em 2016 e pensaria, meu Deus, eu sou uma musa do Tumblr. E eu tiraria várias selfies com a câmera frontal do meu iPhone 5S dourado. Ai, gente, a vida era tão mais simples. Mas ainda bem que eu não sou mais adolescente. Ser adolescente é um castigo. Gente, eu vi com meus próprios olhos no TikTok adolescentes e crianças falando assim, ai, deve ter sido tão legal ter sido adolescente em 2016. E eu fiquei... Você tá me chamando de velha? Eu fui adolescente em 2016, meu amor. Mas é a vida, porque em 2016, o que a gente fazia? A gente tentava modernizar o estilo dos anos 90, entendeu? Então é isso, a gente tá sempre tentando, entendeu? Tipo, ai, antigamente devia ser tão mais legal. Era assim que a gente ia pras festinhas, entendeu? Era assim que a gente ficava bem babadeira e tirava nossas selfies, às vezes a gente se arrumava só pra tirar foto. Tinha várias coisas naquela época que estavam na moda que não dá nem pra explicar por quê. Eu lembro que estampa de mármore. Eu ainda acho linda essa maquiagem. Eu gostei bem mais dessa maquiagem do que a de ontem. Acho que ficou bem mais fiel ao que era na época. E eu acho que essas cores funcionam melhor pra mim também. Então eu gostei mais. Então, tem males que vêm pra bem, entendeu? Ontem não gravou o áudio, mas a maquiagem de hoje ficou melhor. O vídeo de hoje ficou melhor. E é o que importa. E vai dar um trabalho do cacete pra editar. Então eu não sei quando eu vou conseguir postar esse vídeo, mas vamos orar, irmãs, vamos orar.